Bom, então na aula passada, a última coisa que eu falei para vocês foi sobre desenho de campo de direções, tá certo? O que é útil no desenho de campo de direções? A utilidade do desenho de campo de direções, ele nos diz basicamente qual é o comportamento da solução. Só para lembrar aqui um exemplo específico aí, suponha que eu tenha esse campo aqui, né, que eu esteja resolvendo esta equação. Eu tenho alguns exemplos ali que eu vou fazer e vou mostrar para vocês. Isso aqui eu já fiz na aula passada, mas só dar uma lembradinha, né? Então, suponha que eu queira resolver esta equação aqui, tá? dy dt igual a y. O que o campo de direção vai me dizer? O campo de direção vai me dizer qual o comportamento da minha equação. Tá? Se a solução cresce, se a solução decresce, se a solução tende a algum valor, tá certo? Que a gente chama de equilíbrio, que eu vou discutir daqui a pouco. Então, como é que a gente desenha esse campo de direções? Olha, para cada ponto do meu plano YT aqui, eu desenho uma setinha, tá? E essa setinha, ela é desenhada da seguinte forma. Eu vou pegar, se eu tiver dy dt igual a um f de yt aqui qualquer, como é que eu desenho essa setinha? Como é que ela é desenhada? Eu pego cada ponto do meu plano yt, tá certo? Por exemplo, um ponto aqui, ó. Um ponto aqui. E desenho a minha setinha com a seguinte direção. Ela vai ser a direção de um alfa qualquer aí, tá? Um número real qualquer. F, se esse ponto aqui for y0, t0, tá? t0, y0, ele tem coordenadas y0, t0, então como é que vai ter a inclinação da minha setinha? Ela vai ser o vetor de direção alfa vezes f de y0 t0, tá? Neste exemplo específico, meu vetorzinho tem como f, se você olhar aqui, o meu f é y, tá? Então, meu vetorzinho específico, ele vai ter a seguinte direção nesse caso aqui. Ele será alfa y0, tá? Dá para tirar o alfa em evidência? Então, vai ser o vetor 1y0, tá? O alfa sempre a gente consegue tirar em evidência. Então, a gente sempre consegue escrever assim, né? Como alfa 1 f de y0 t0. O alfa, basicamente, o que ele vai dar vai ser o tamanho do meu vetor, tá? Porque, às vezes, o f ele pode ser muito grande ou muito pequeno. O alfa modula o tamanho do vetor para ele não ficar uma coisa absurdamente grande, nada absurdo, né? De tamanho nem muito pequeno. Bom, então neste caso aqui, o que acontece? Olha, a inclinação da minha reta, ela é sempre dada pelo segundo vetor, tá? Então quando o segundo, porque o primeiro é sempre 1, né? É o segundo que é importante. Então quando o segundo for positivo, nesse caso aqui, né? Quando o segundo for positivo, para onde que vai apontar o meu vetorzinho? Ele vai apontar para cima. Então, ó, para qualquer valor de y que está aqui, ele aponta para cima. E quando o meu y está abaixo do eixo, para y negativo, né, está abaixo do eixo 0 aqui, para onde que vai apontar a setinha? Para baixo. Então, qual o comportamento da minha solução? Ela é a seguinte, olha. Se o y0 for maior do que 0, a solução sua cresce. E cresce para onde? Para o infinito, não tende para lugar nenhum. E se o seu y começar com y0 menor do que 0, a solução vai para menos infinito. Tá? E se ele começar em t igual a 0, exatamente aqui, ó, aqui a gente tem o equilíbrio. Tá certo? Mas esse equilíbrio aqui a gente chama de equilíbrio instável, porque a solução quer fugir do equilíbrio. Então, se você fizer qualquer perturbação aqui, ó, você está no equilíbrio. Se você pega um valorzinho um pouquinho acima do 0, ela foge para mais infinito. Se você pega um valor um pouquinho abaixo do 0, ela vai para menos infinito. Então, é um equilíbrio, tá?
porque a solução ela não sai dele se ela começa dele, mas é instável, porque qualquer perturbação que você faça no dado inicial, ele foge do dado inicial, tá? O próximo exemplo aí que eu tenho aí, eu não coloquei fluxo nenhum no exemplo que eu fiz, eu coloquei diretamente o campo de direções. Suponha que o campo de direções que eu tenha dado para vocês tem esse formato aqui, ó, esse formato que está aqui. O que está acontecendo aqui? Aqui a gente tem uma direção aqui, essa setinha Y aqui, né? Isso aqui tem a direção 0, né? Então os vetores seriam todos assim, né? Aqui, tá? Então quantos equilíbrios tem a minha solução? Ela tem esse y estrela aqui, esse é um equilíbrio, e um outro equilíbrio é y igual a 0, tá certo? Ó, o que está acontecendo com a solução? Se você pegar um y0 entre 0 até y estrela, o que acontece com a solução sua? Ela tende a 0, tá vendo? Ela está descendo para chegar até 0, tá? Então nesse desenho aqui, a solução sua desce até 0. Você fala, professor, por que não vai até menos infinito? Não vai até menos infinito, você está vendo o que aconteceu aqui? Ó? Ele chegou no 0 e o 0 é um equilíbrio, porque as setinhas são todas paralelas ao eixo t. Tá certo? Então quer dizer que o y não cresce, porque o y é na direção dessa seta aqui, ó. O t cresce para lá, que isso aqui corresponde ao tempo, por isso todas as setas apontam da esquerda para a direita. Você não tem seta no sentido contrário, porque da esquerda para a direita que ela está o sentido de crescimento do tempo, mas ela pode apontar para cima ou para baixo. Se é para cima quer dizer que o y cresce, se é para baixo quer dizer que o y decresce. Então aqui entre 0 até y estrela, a solução está tendendo a 0, está decrescendo. Se você pega um valor maior do que y estrela para o seu dado inicial, a solução cresce e vai para mais infinito. O y estrela é um equilíbrio. Que tipo de equilíbrio ele é? Instável. Por quê? Porque se você perturba ele com um valor um pouquinho acima do y estrela, ele vai para mais infinito. Se você perturba como um dado inicial um valor um pouquinho abaixo do y estrela, ele vai para 0. E finalmente para valores de y menores do que 0. O que está acontecendo nesse caso? Ele está tendendo a 0, tá certo? Porque a solução está crescendo e vai até 0, vai até o equilíbrio. Então quando a solução chega no equilíbrio, ela não vai mais nem para cima, nem para baixo. O y igual a 0 é um equilíbrio estável. Esse é instável e esse é estável. Por que estável? Porque a solução chega nele, tende a ele, tá? Ele está querendo ir nele. Então se você fizer uma perturbação, que pega um valor de y igual a 0 um pouquinho aqui para cima, o que acontece? Ele tende a voltar a 0. Você pega um valor um pouquinho aqui para baixo, ele tende a voltar para 0. Quer ver um exemplo de equilíbrio usando o pêndulo? Imagina que você tem um pêndulo, não com fio, mas com a barra fixa, tá certo? Ó, tá fixo aqui, isso aqui é rígido, tá bom? E aqui é uma bolinha. Se você pega essa bolinha, perturba até aqui, o que acontece? Suponha que tem atrito, né? O que acontece? A solução faz o quê? Ela tende a voltar para onde? Ó, tá fora do equilíbrio, ela tende a balançar aqui até chegar no equilíbrio de novo, né? Tem atrito, ele balança e volta. Se você perturba ela para lá, a mesma coisa, ó, balança e volta. Você fala, professor, tem um equilíbrio instável no pêndulo? Tem. Imagine que você coloque o pêndulo assim, ó, de pé assim. Ó. Se você conseguir deixar ele desse jeito, ele fica, né? Fica paradinho ali. Ele está em equilíbrio. Por que é instável? Perturba ele para você ver o que acontece. Dá um petelequinho bem fraquinho nele. Se você colocar ele aqui, ele faz o quê? Ele volta para cá de jeito nenhum, ele vai embora, tá? Ele vai embora. Ó, aqui também, ó, ele vai embora, tá? É claro que esse não é o exemplo, esse pêndulo não é o exemplo que está aqui, tá? Não é. Porque o pêndulo, ele vai ter um equilíbrio estável e instável. Ele não vai dar para ir para mais infinito, como esse caso aqui. Mas eu estou dando um exemplo para vocês do que é um equilíbrio estável e instável
para um problema mecânico. Ele aparece vários tipos de problemas do equilíbrio, não só desse tipo de problema aí, problema mecânico. Bom, e para a gente fazer o campo de direções, o que a gente faz? Um programinha aqui, tá? Que eu até inclusive deixei o site para vocês aí nas notas de aula, no qual a gente constrói aqui o nosso campo de direções, tá? Aqui tem um exemplo onde você tem um fluxo, o seu f aqui é seno de y vezes cosseno de t, tá? E aqui ele coloca, né, ele está fazendo do t entre menos 5 até 5, se você quiser colocar o t a partir do zero, eu prefiro mais, tá? Porque t negativo para mim não faz muito sentido, porque eu começo a resolver em t igual a zero. E seu y aqui está indo de menos 5 até 5. Aqui é o comprimento o arrow length, é o comprimento do vetorzinho, e aqui é o número de vetorzinhos, tá? Então eu clico o Graph Direction Field aqui para a gente desenhar. Ó, ficou até bonito, né? A soluçãozinha. Então, ó, o t igual a zero, deixa eu dar um zoom aqui. O t igual a zero, ele é um equilíbrio, tá certo? Esse aqui é um equilíbrio. A gente consegue ver, é um equilíbrio estável, tá? A solução está atendendo a ele, tá? Bonitinha a solução. Se você quiser dar um zoom para ver mais perto do zero, dá. Coloca entre menos 1 e 1. Aqui, ó. E faz de novo o desenho. Tá, ó, tá mais perto do zero, ó. Então a gente consegue ver melhor a solução, o comportamento da solução aí. Vamos fazer os outros exemplos? Eu fiz alguns exemplos para vocês na aula. Eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu vou fazer mais dois aí, ó. A letra D e a letra E, que está dizendo o seguinte, olha, desenhe o campo de direções e diga o comportamento qualitativo da solução. Aqui eu vou fazer só em palavras para vocês, e vou fazer o desenho qualitativo lá no programa, tá? Então vai ficar o que, ó? dy dt igual a y quadrado menos 5y mais 6. Como é que a gente faz para fazer o desenho? É só pegar e jogar lá no programinha esse y quadrado menos 5y mais 6, tá certo? Então eu vou colocar lá, ó, y ao quadrado, y elevado ao quadrado, menos 5 vezes y mais 6, tá? Eu vou colocar o y entre menos 5 e 5, tá? Porque eu não sei onde estão as raízes. E vamos ver como é que é o nosso gráfico. Olha que legal, né? Então aqui ficou o desenho. Então vamos olhar o comportamento dessa solução aí. O que está acontecendo aí, ó? Vou falar em palavras, só batendo o olho aí no nosso campo de direções. Então, se eu fosse resolver a IDO, essa IDO aqui, ó, essa IDO, se eu fosse resolvê-la, eu olhando para o campo de direções, eu consigo dizer o comportamento da solução. Olha para o campo de direções. O que está acontecendo aqui, ó? Se você der um valor menor do que entre menos 5 e 0 aqui, o que está acontecendo com a solução? Você está vendo que a setinha está apontando todas elas para cima? Estão apontando para cima. Então quer dizer que a solução vai crescer, tá? O y seu vai crescer. Mesmo que você dê um valor negativo, ele vai crescer. Vai crescer até onde? Olha, tem um equilíbrio aqui, ó. Esse equilíbrio está aparecendo mais ou menos perto de 2 aqui. Não sei exatamente onde está, mas o meu equilíbrio está aparecendo perto de 2. Se você quiser dar um zoom, vamos dar um zoom lá? Então vem aqui, eu vou de 0 até 5. Tá? Então, ele está tá mais ou menos perto de 2 mesmo, ó. Está parecendo ser um equilíbrio aqui em 2. Tá certo? Então a solução minha, se eu pegar um valor negativo, ele cresce até 2, tá? O 2 é um equilíbrio, e um equilíbrio que tipo? É um equilíbrio estável. Por quê? Se você pegar um valor um pouquinho acima de 2, o que acontece com a solução? Você está vendo que a setinha está apontando para baixo? Está olhando aí, né? Se você olhar, você vai ver, a setinha está apontando para baixo. Então a solução sua, se você pega um valor aqui próximo de 2, um pouquinho acima de 2, ela está fazendo o quê? Ela está tendendo a 2. Então o 2 é um equilíbrio, então a solução sua tende a 2. Tá?
para valores menores do que 2, e de 2 até quando? Vamos ver onde que está o outro equilíbrio? Está em 3, olha. Eu construí para ter raízes, esse problema para ter raízes em 2 e 3 mesmo, tá? É 2 e 3 que são os pontos de equilíbrio. Em 3, o que está acontecendo com a solução? Se você pega um valor um pouquinho menor que 3, o que acontece com a solução? A solução sua está tendendo para 2. Se você pega um valor um pouquinho maior que 3, a solução sua está tendendo aonde? Para mais infinito. Então, o 3 é um equilíbrio instável para a solução e o 2 é um equilíbrio estável, tá? Então, se você der como dado inicial, por exemplo, 4, o que vai acontecer com a solução sua? Vai para mais infinito. Se você tiver como dado inicial 2,5, o que vai acontecer quando o t vai para o infinito? Ele vai tender a 2, tá? Então, ó, que bom fazer o campo de direções. Não preciso resolver a equação para ver o comportamento. Só um detalhe importante aí, ó. A primeira, a letra A, a letra B, a letra C e a letra D não dependem do tempo fluxo. Olha, está vendo que o fluxo não tem tempo? O que implica quando o fluxo não tem tempo nessa situação? Quer dizer que todas as retas ao longo de uma mesma linha são paralelas. Está vendo aqui, ó, que essas setinhas são todas iguais? Ó, se você pegar uma linha aqui, paralela, são todas iguais. Quer dizer por quê? Porque ela não depende do t. Então, por exemplo, ela só depende do y. Então, você pegar aqui, ó, o valor do y para todo mundo quando você anda assim é igual. O t varia aqui, ó. Então, você percebe o seguinte, olha, que ao longo da mesma linha, todas elas são paralelas. Tá? Ó, você pega nessa linha, todo mundo é paralelo. É coincidência? Não. Por quê? Porque o seu fluxo F não depende do t. Aí eu coloquei um exemplo do fluxo F dependendo do t, que é o último aí, tá? Que é 2t menos y. Vou colocar aí, ó, 2t menos y. Vai ficar 2 vezes t menos y. Tá bem? E eu vou colocar aqui de menos 5 até 5 de novo, tá? Eu vou fazer o desenho. Olha para você ver o que acontece com as setinhas suas. Elas não são paralelas mais. Olha, pega a anda aqui para você ver, ó. Tá vendo? Elas não são paralelas mais. Então, esse comportamento aqui, ele é mais rico, inclusive, a sua solução, tá? A solução sua, ela está... Se você pegar, por exemplo, olha, o que está acontecendo com a sua solução? Você pega o valor para t igual a 0 igual a 4, ó. A solução sua, ela vai decrescendo, olha, anda com ela assim, ela vai decrescendo até chegar num valor que ela para aí, sei lá, um equilíbrio, e ela faz o quê? Aí ela começa a crescer a solução sua. Então a solução seria o quê? 4, ela decresce e depois volta a crescer. É só caminhar ao longo da setinha, tá? Anda isso aqui como se fosse uma direção que a solução faz. Olha, você pega em 4, desce, e ela sobe e aí vai para mais infinito. Olha, aqui não tem equilíbrio, olha que legal, ó. A solução, ela chega, ela decresce, ela chega num valor aqui, ela dá aquela estacionada, mas volta a crescer de novo, tá? Nesse caso aqui, a gente não tem equilíbrio. Se eu pegar um valor inicial aqui, por exemplo, menos 3, ele vai crescer sempre, ó. Pega o menos 3, anda ao longo da seta para você ver, ó. Ele está sempre crescendo, vai para mais infinito. Mas se eu pego um 4 aqui, ele faz esse caminho aqui. Então, muito bom a gente fazer o campo de direções para a gente entender o comportamento da solução. Faz na mão isso de jeito nenhum, tá? Fazer campo de direções na mão é impossível. Não dá para a gente fazer campo de direções na mão. Tá bem? Bom, agora eu vou continuar, né, na parte da matéria aí, né? Já falei de campo de direções, que é uma análise qualitativa. Eu vou falar agora sobre um outro estudo qualitativo. Deixa eu parar aqui. Vou falar sobre um outro estudo qualitativo com vocês, que também é muito importante. Para quê? Para entender o comportamento da solução, tá? E isso eu já falei, né? Já introduzi o conceito para vocês aí anteriormente, que é o conceito de ponto de equilíbrio, tá bom? Bom, só que agora, para a gente falar de ponto de equilíbrio, porque ó, como vocês viram lá no campo de direções, nesse campo de direções aqui, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Se não estiver vendo, não fala. Se estiver vendo, não precisa falar. Não. Bom, no campo de direções de 2t menos y, o
que era o campo que o único que tinha T, você viu que não tinha equilíbrio? Você percebeu que não tinha ponto de equilíbrio lá. Porque a solução ela descia e depois ela começava a crescer. Então, quando tem o T envolvido, às vezes ou quase sempre não tem equilíbrio, tá? Então a solução sua ela depende do tempo também. Então, raramente, em situações assim muito raras é que vai aparecer equilíbrios. Mas no caso em que o meu fluxo não depende do tempo, qual é o caso? Este aqui, ó. O fluxo seu não depende do tempo, porque a sua equação está escrita assim, ó, dy dt igual a f de yt. Essa é a forma geral. Quando ele não depende do tempo, a gente coloca assim, ó, sou o f de y. Quem é o f de y aqui nesse caso? É o lado direito. Então, o f de y aqui é 3 menos y, nesse primeiro caso. O f de y aqui é quem? É isso aqui, no segundo caso. O f de y é isso, no terceiro caso. Está vendo que todos eles não dependem do tempo? No último depende, né? No quinto depende, tá? Então, aqui a gente tinha equilíbrio, aqui a gente tinha, aqui a gente tinha, e aqui a gente tinha. E aqui não tinha equilíbrio, tá certo? Então, a gente vai estudar as equações para o qual o f não depende do tempo. A gente chama esse tipo de equações autônomas. Então, quando o fluxo não depende do tempo, a gente dá um nome para a equação, a EDO, que não depende do tempo, a gente chama ela de EDO autônoma, tá certo? E o que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio são aqueles valores de y para o qual o fluxo se anula, tá certo? Então, são os valores para os quais o f é igual a zero. Aqui, então vamos ver nesses exemplos aqui. Nesses primeiros 3 exemplos aqui. Os primeiros 4 exemplos. Quais são os pontos de equilíbrio? Então, no primeiro aqui, eu tenho que dy dt, né? É igual a quanto? É igual a 3 menos y, não é isso? Quem é o meu fluxo aqui? O meu fluxo é igual a 3 menos y. Como é que eu procuro o ponto de equilíbrio? Eu pego o f de y igual a zero, ou seja, 3 menos y igual a zero. Resolvendo essa equação, a gente descobre que y igual a 3 anula o fluxo, ou seja, y igual a 3 é um ponto de equilíbrio da equação. Tá certo? Então, quando o f se anula, a gente tem um ponto de equilíbrio. Se eu vier aqui, ó, olhando aqui eu não vou nem resolver, batendo o olho a gente já enxerga. Qual o ponto de equilíbrio desta equação? Qual o valor de y que anula esse fluxo aqui? A gente tem 2. Quais são os dois? Tá? Vamos lá fazer, não custa nada. Y menos 2/3 e y, tá? É o fluxo. E eu vou pegar e igualar ele a zero. Qual é a solução dessa equação dando zero? Aqui eu tenho duas possibilidades, né? Eu tenho, quando você tem um produto entre dois números dando zero, uma certeza que a gente tem é ou um é zero ou o outro é zero, tá certo? Isso só vale para produto de números dando zero. Quando eu tenho um A vezes B dando 1, não quer dizer que o A é 1 e o B é 1 de jeito nenhum. O A pode ser meio, o B pode ser 2, o A pode ser π, o B ser 1 sobre π, tá? Então, dá um valor diferente de zero, ela tem uma infinidade de soluções, mas dando um valor igual a zero, ou um é zero ou outro é zero. Então, a gente tem o quê? A gente tem que y menos 2/3 igual a zero ou y igual a zero. Aqui a gente já tira um equilíbrio. Um equilíbrio aqui é y igual a zero. E aqui a gente tira o outro y igual a 2/3, ó. É o outro equilíbrio. Então aqui a gente tem dois equilíbrios. Bom, fica como exercício para fazer esse aqui. Vou fazer esse aqui, esse equilíbrio aqui, y² menos 5y mais 6, foi porque eu acabei de fazer esse campo de direções, tá? E a gente viu que no campo de direções que a gente tinha dois equilíbrios, olhando graficamente, que era y igual a 2 e y igual a 3. Batendo o olho no campo de direções, a gente verificou isso. Mas vamos verificar realmente se 2 e 3 são equilíbrios? A gente precisa encontrar os zeros dessa equação. Essa aqui é uma equação do segundo grau, né? Então, para a gente encontrar, a gente usa a fórmula de Bhaskara. Que muita gente diz que não é de Bhaskara, mas eu não estou nem aí.
de quem é a fórmula, eu vou usar essa fórmula para resolver. Tá certo? Bom, que é o que? É menos b, que é 5 mais ou menos raiz de delta. Delta é b2 menos 4ac dividido por 2. O delta aqui vai ficar 5 ao quadrado, que vai dar 25, menos 4 vezes 6, que dá 24. Então vai ficar a raiz de 1. Então a gente tem o que? O y vai ficar 5 menos 1 sobre 2, que dá 2, né? Que 5 menos 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. E 5 mais 1 sobre 2, que dá 3. Exatamente os dois equilíbrios que a gente tinha. Um equilíbrio 2 e o equilíbrio 3. Olha, são dois equilíbrios. Tá bem? Olhando para o campo de direções, a gente tem isso, olha. Então, no equilíbrio, o que acontece? As setinhas são paralelas ao eixo T. Tá? Bom, aí a gente faz o seguinte, a gente sabe a classificação do equilíbrio. A gente tem 3 tipos de classificação para o equilíbrio. O primeiro equilíbrio, eu vou chamar de equilíbrio estável. O equilíbrio estável é o que? Lembra do pêndulo? É aquele no qual a gente perturba e ele volta. No pêndulo a gente tem 2 equilíbrios, como eu mostrei para vocês. Ó, dois equilíbrios. Este equilíbrio, se você colocar o pêndulo aqui parado, ele fica. E esse equilíbrio, que se você colocar o pêndulo parado, ele também fica. Tá certo? Este é o estável, por quê? Perturbou, ele volta. Este é o instável. Perturbou, ele sai fora do equilíbrio, tá? Ele tá lá no equilíbrio, mas perturbou, ele fica no equilíbrio. Só um detalhe, mecanicamente a gente tem um equilíbrio que é o equilíbrio indiferente. O que é o equilíbrio indiferente? Imagina que você tem uma bola aqui no plano. Se você tem a bola aqui, está em equilíbrio, ela está parada, e traz ela até aqui e deixa ela parada aqui, ela fica parada. Então esse equilíbrio é um equilíbrio indiferente. Tá certo? Mas aqui a gente geral estuda o equilíbrio estável, instável e o meta-estável, tá? Ou semi-estável. Tá bem? Eu vou explicar no exemplo para vocês. Então o estável é assim. O que acontece no campo de direções? Os campos de direções, então se o y estrela é um equilíbrio, os campos de direções nos dois lados tendem a ele. Quer dizer o quê? Você perturbou, a solução volta. Perturbou, a solução volta. Mesma coisa para baixo, ó. Perturbou, volta, tá? É aquele equilíbrio teimoso, tá? Você pode dizer que é o equilíbrio estável e o equilíbrio teimoso. Mas tem uma outra forma de analisar também, que é fazendo o quê? Que é fazendo o gráfico da função, tá? Se eu fizer o gráfico da função f de y por y, a gente consegue ver o equilíbrio, tá certo? Então, ó, tem 2 tipos de gráfico que a gente pode fazer. Um é o campo de direções, que é mais difícil de ser feito. Por quê? O campo de direções a gente tem que fazer fazendo as setinhas. Então eu indico a gente usar aquele plotter lá que eu passei para vocês no site, você consegue fazer a setinha. Uma outra forma de fazer, para entender como é o equilíbrio, e aí só o equilíbrio que funciona, tá? É só para analisar o equilíbrio, basicamente, que a gente tem para a solução. O campo de direções ele é mais geral. Mas para analisar o equilíbrio, tem uma outra forma, que a gente fazer o gráfico do quê? O gráfico do fluxo, que é o F, né? Pelo Y, tá certo? Porque o fluxo ele depende do Y, né? Uma função do Y. Então é a gente fazer o gráfico do fluxo pelo Y. Vamos fazer uma análise aqui rapidinha do que acontece. Olha, a gente sabe que o nosso dy dt é igual a f de y, certo? É o que a gente está resolvendo. Quando o f de y é positivo, o que acontece com o seu dy dt? Seu dy dt é positivo também, porque o seu dy dt é igual a f de y. Então quer dizer que para os pontos em que o fluxo é positivo, o seu dy dt é maior do que zero. dy dt ser maior do que zero quer dizer que o y cresce.
Então, quando o fluxo seu for positivo, o seu y cresce. O que acontece quando dy dt você tiver o fluxo menor do que zero? Aqui está tudo escrito aqui, tá? Eu estou analisando aqui separadamente. Então você fala, professor, não escreveu. Não, está tudo escrito ali. Já escrevi até antes, para aproveitar, para não precisar escrever de novo. Quando dy dt, que é igual ao fluxo, e o seu fluxo for negativo, o que acontece? O dy dt seu é negativo. Se o dy dt seu for negativo, o que acontece com o y? Ele decresce, tá certo? Então, usando esse fato, a gente consegue classificar o equilíbrio. Suponha que você faça o seguinte gráfico seu do f de y por y e o seu gráfico seja assim, olha. O seu gráfico de f de y seja assim. Vamos localizar aonde está o equilíbrio. O equilíbrio vai ser o valor de y para o qual o fluxo se anula. O fluxo se anular é ele cortar o eixo y, tá? Então, por quê? Porque nesta região, ou seja, para y neste ponto daqui, ó, deste ponto até aqui, o seu fluxo está acima do eixo y, ou seja, quer dizer que o seu fluxo ele é positivo, tá certo? Para valores deste ponto aqui para y para mais infinito, quer dizer que o seu fluxo está para baixo, tá vendo aí? Então, o que está acontecendo? Então, aonde está o equilíbrio? O equilíbrio é exatamente aqui, ó, neste ponto vermelho, aonde o seu gráfico está cortando o eixo y, tá certo? Aqui o fluxo está se anulando. O que está acontecendo para valores um pouquinho menor do que equilíbrios, tá? Se você pega um ponto aqui, qual é o fluxo dele? O fluxo é positivo, tá vendo? Ó, os valores são positivos. Então quer dizer que a solução sua está crescendo, está tendendo ao seu pontinho de equilíbrio, tá vendo? Se você pega um valor um pouquinho maior do que o valor do seu equilíbrio, estou pegando um valor aqui, ó. Então se você pega um valor aqui, por exemplo, qual o valor do fluxo aqui? Ele é negativo, então a solução sua está decrescendo, você está vendo? Então este ponto de equilíbrio está atraindo a solução, tá? Se você pega um valor um pouquinho abaixo, ele tende para o equilíbrio. Se você pega um valor um pouquinho acima, ele tende para o equilíbrio. Então você está vendo que as setinhas estão apontando para o equilíbrio. Então nesse caso a gente fala que o equilíbrio é estável, porque ele está atraindo a solução. Então a gente faz o desenho do nosso fluxo F e a gente consegue verificar que o nosso equilíbrio está atraindo. Um outro equilíbrio é o equilíbrio instável, como eu falei para vocês. O que é o equilíbrio instável? Olhando para o nosso pêndulo, é aquele equilíbrio que o pêndulozinho está de pezinho ali, né? Está ali. Perturbou, o que acontece? Ele corre, ele foge, ele se espanta com o equilíbrio. O que acontece com o campo de direções? Ele é assim, ó. Eu tenho aqui sendo o equilíbrio, é este. O que acontece com a solução sua? Perturbou um pouquinho para cima, ela vai para mais infinito, ela foge. Perturbou para baixo, ela foge também. Tá certo? Então esse é um equilíbrio, mas é um equilíbrio instável. O que acontece com o gráfico quando a gente faz o gráfico agora, o f de y por y, tá certo? Ou seja, o fluxo por y. Um exemplo é este aqui, tá vendo? Ó? O desenho está aqui. Se você olhar lá no desenho aqui, ó, ele chega de cima e sai por baixo. Aqui é o contrário, olha, ele está chegando por baixo e saindo por cima. Tá certo? A função no ponto de equilíbrio aqui, para ele ser estável, a função tem que ser decrescente. Você está vendo que o f seu é decrescente aqui? E para ele ser um equilíbrio instável, a função é crescente. Bom, o que está acontecendo aqui? Olha para o equilíbrio. O equilíbrio é esse ponto que eu vou pintar aqui em rosa, magenta. Tá? É onde a função sua corta o eixo y. O que está acontecendo? Se você pega um valor um pouquinho menor do que esse rosinha aqui,
que acontece com o seu fluxo? O seu fluxo está para baixo, tá vendo? Se o teu fluxo está para baixo, o que acontece com a solução sua? Ela é decrescente, tá? Então ela está saindo dele, olha, decrescente, tá? Decrescendo. Se você pega um valor um pouquinho acima dele, o que está acontecendo com a sua solução? Ela vai crescer, né? Então está crescendo, olha lá, está crescendo. Então esse equilíbrio aqui a gente chama um repulsor, ele está afastando a solução. Ou equilíbrio instável, tá certo? E aí tem o semi-estável ou meta-estável, que é aquele equilíbrio que acontece o quê? De um lado a solução chega e do outro lado a solução sai. Olha aqui para você ver, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui é um equilíbrio no campo de direções, é um equilíbrio semi-estável. Por quê? Perturbou aqui, então se você deu aquela perturbadinha na solução para baixo, ela faz o quê? Ela volta para ele, olha, tá voltando. Mas perturbou para cima, ele não volta, ele foge, tá vendo? Então, por um lado ele atrai e do outro lado ele foge. No estável ele atrai os dois lados. No instável ele foge pelos dois lados. Aqui ele atrai por um lado e foge por outro. Aqui é a mesma coisa, uma outra possibilidade, ó. Aqui só que é o lado contrário, né? Então, ó, perturbou aqui um pouquinho para cima, a solução volta para baixo aqui, ó. E aqui perturbou para baixo, aí ele vai embora infinitamente. Como é que é o equilíbrio aí, ó? Você viu que aqui eu tinha a solução decrescendo, mas sendo transversal ao eixo Y. Transversal é quando ela atravessa, tá? Você fala que uma função é transversal a outra, ou uma função é transversal a uma curva, ou uma curva é transversal a outra. Quer dizer que uma atravessa a outra, que é o caso aqui, ó. Então ela foi transversal, decrescente, estável. Transversal, crescente, instável. O que acontece no semi-estável? No semi-estável ele é só toca, ele é só tangente, tá certo? Então, por exemplo, imagine que ele é tangente assim, ó. Ele está decrescendo e depois cresce, tá certo? Ó, decrescendo e depois cresce. Aqui ele é tangente nesse ponto aqui. O que está acontecendo? Ó, a solução para valores menores do que zero, ou seja, menor que zero, antes do equilíbrio, o que está acontecendo? Perturbou antes do equilíbrio, a solução sua está crescendo, está tendendo o equilíbrio. Perturbou depois do equilíbrio, a solução sua continua a crescer, tá vendo? Porque o seu F está sempre acima do eixo Y. Então a solução sua está crescendo, tá? Então o equilíbrio ele atrai um lado e a repele do outro, que é exatamente o que está aqui, tá? E uma outra possibilidade é o fluxo ser tangente assim, ó, tangenciar, ele vir por baixo, ele vem, toca, não atravessa e depois volta de novo, né? Ele só dá aquela encostadinha. Então o que acontece com a solução sua nesse caso? Olha, ela nesse ponto aqui a solução sua está decrescendo, porque o fluxo é negativo, então para aqui é para baixo, né? E se você pega um valor um pouquinho acima do y estrela, ou seja, acima do equilíbrio, ó, seu fluxo é negativo, então ela decresce também, tá? Então ele atrai de um lado e repele do outro, tá? Só um detalhe, vamos fazer o gráfico desses fluxos que estão aqui, para a gente analisar a solução deles. Se são equilíbrio estável ou equilíbrio instável, a gente já sabe que o 3 é um equilíbrio para essa solução. Vamos verificar se ele é estável ou instável? Tem gráfico aí molezinha da gente fazer, né? A gente pode fazer o gráfico, todos esses 3 gráficos aqui, os 4 gráficos a gente pode fazer na mão, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer o gráfico 3 menos y, depois vou fazer o gráfico y menos 2 terços y, depois o gráfico y quadrado menos 2y mais 1 e finalmente o gráfico y quadrado menos 5y mais 6, tá bom? Vou fazer os gráficos aí, vou fazer na mão mesmo, tá? Vamos colocar uma página aqui, vamos colocar aqui vou pôr aqui, né? Logo depois dos pontos de equilíbrio, para a gente analisar. Então, analisando
os equilíbrios. Tá? Analisando. A minha letra é ruim, mas existem muito piores, tá? Eu sempre dou um exemplo quando eu dou aula, né? Que eu tinha um professor que uma vez ele escreveu no quadro isso aqui, ó. Escreveu exatamente isso, né? Exatamente o que eu fiz. Aí perguntamos para ele, professor, o que está escrito? Ele falou, nossa, eu esqueci. Esqueci de colocar o acento, cortar o X, pôr o pingo no I. Pronto, agora dá para entender que está escrito máximo aqui, tá? A minha letra é ruim, mas não chega assim. E acredite, no quadro de giz a minha letra é bem melhor do que na tela do computador, tá? Não é boa, mas é bem melhor, é legível. Muito mais legível que na tela do computador. Bom, então vamos analisar o equilíbrio. O primeiro é o f de y igual a 3 menos y. Vamos fazer o gráfico dessa função? Ó, essa função é uma reta, moleza de fazer, tá? Fazer gráfico de reta é gostoso, fácil e indolor. Como é que você faz? Dá 2 valores para x, acha 2 valores para y. Vamos colocar aqui, ó, dou 2 valores para y e acho 2 valores para f de y, porque ela não tem x, né, é y. Então, dou 2 valores para y e acho 2 valores para f de y. Então, vou dar y igual a 0 e y igual a 1. Para y igual a 0, vale 3, né? Para y igual a 1, vale... quanto? Vale 2. Então, este é o ponto 0,3 e o ponto 1,2. Tá certo? Então, o gráfico é assim, ó. Esse aqui é o ponto de equilíbrio. Tá certo? Esse equilíbrio é estável ou instável? É só fazer as setinhas aí, ó. Vamos fazer em verde a setinha. Ó, pega o valor antes aqui. O que está acontecendo? O gráfico não está para cima? Se o gráfico está para cima, quer dizer que a solução até chegar no equilíbrio, o fluxo é positivo. Tá? Se o fluxo é positivo, ó, você tem que olhar para o fluxo. Não é o crescimento da função que importa, é o sinal do fluxo. O fluxo seu é positivo. Se o fluxo é positivo, quer dizer que a função é crescente. A f é crescente. Você fala, professor, o fluxo é decrescente. Mas o que importa é o sinal dele. Ele é positivo, não é? Se ele é positivo, então quer dizer que o valor do y seu é crescente. Tá? Então, quando o seu gráfico está acima do eixo y, a setinha vai apontar crescendo, olha. Então tá para lá, ó. Tá vendo? Agora aqui, ó. Você pega aqui, ele está o quê? Abaixo do eixo y, não é? Se ele está abaixo do eixo y, o que está acontecendo com a setinha? Está apontando para baixo. Que tipo de equilíbrio é o ponto 3? É um equilíbrio estável. Então quer dizer que a solução tende a ele, ó. Estável. Vamos fazer o outro lá? O outro fluxo era... acho que era 2/3 menos y e y. Vou olhar lá de novo porque eu não lembro mais. Y menos 2/3 vezes y. Era y menos 2/3 vezes y. Ó, isso aqui vai dar uma equação do segundo grau. Tá? É uma parábola. Tá bem? Como é que a gente desenha a parábola? Moleza desenhar a parábola sabendo as raízes dela. Tá certo? A parábola, se você quiser jogar num gráfico lá, que faz gráfico, você vai lá e joga. Mas eu vou fazer aqui, né? Ó, a parábola tem essa equação aqui, ó. ax² mais bx mais c. Tá bem? Quando o a é positivo, a parábola é assim, ó, concavidade para cima. Quando o a é negativo, a concavidade é para baixo, boquinha feliz, boquinha triste. Tá? Eu até sempre faço assim, ó, para aparecer boquinha feliz, boquinha triste. Tá? O a positivo, o a negativo. Bom, como é que a gente faz o desenho, né? Se você souber as raízes da sua parábola, isso aqui é só o esboço, você vai lá e marca as raízes e olha para o sinal de A. Se você fizer o produto aqui, vai ficar assim, ó. Vai ficar y² menos 2/3 de y, correto? O A seu é positivo, porque quem multiplica o coeficiente multiplica o y². Então a broquinha da sua parábola vai ser para cima, então vai ser boquinha feliz. O que você faz? Você marca as duas raízes. Como aqui já está decomposta,
tá? Por que está decomposta? Porque quando você tem uma função escrita assim, ó, função de segundo grau escrita assim, ó, x menos R1, x menos R2, tá certo? Isso aqui corresponde à primeira raiz da sua função de segundo grau, e aqui a segunda raiz, porque quando você igualar isso aqui a zero, você vai descobrir que as raízes são x igual a R1 e x igual a R2. Tá certo? Então aí já está na forma das raízes. Então quando já está escrito desse jeito aqui, já está decomposta nas raízes. Você fala, professor, mas aqui só tem uma raiz, não tem duas, ó. Uma é 2/3, aqui a gente marca, 2/3. E a outra é quanto? Quando o y está sozinho é como se fosse isso aqui, ó, y menos zero. Então, isso aqui está escrito exatamente como está escrita a expressão da minha função do segundo grau aqui. Tá certo? Então, aqui é y igual a menos 2/3 e y igual a zero. A outra raiz é y igual a zero. Tá vendo? Então, aqui são dois equilíbrios. Um equilíbrio em 2/3 e outro em zero. Como é que a parábola minha é assim, ó? Ela corta exatamente neste ponto são as raízes, e eu sei que ela é assim, que a boca é para cima. Como é que é o gráfico da função aqui, tá? Então o gráfico da função, para a gente desenhar setinhas, vamos ver como é que são os equilíbrios. Você está vendo, ó, o fluxo aqui está para cima para valores menores que zero, então ela é crescente aqui, tá? Crescente. Aqui o que acontece? O gráfico não está para baixo, o fluxo está para baixo, então ela é o que? Decrescente, ó. Decrescente. Aqui não voltou a ficar para cima de novo? Então é crescente. Então vamos classificar o equilíbrio. Você está vendo que aqui está chegando as setinhas? Então estável. E esse aqui é o equilíbrio que está saindo? Instável. Se você der um y0 aqui, ó, um y0 aqui, o que vai acontecer com a solução? Vai tender a zero. Se você der um y0 aqui, o que acontece com a solução? Ele tende a zero. Se você der um valor aqui, sei lá, 5, o que acontece com a solução? Vai para mais infinito. Tá certo? Se você der exatamente zero, ele fica parado no zero como condição inicial. E se você der exatamente 2/3, é o equilíbrio, ele fica parado, não sai do lugar, tá? A solução fica ali. Vamos fazer mais um, tá? Não vou fazer todos não, vou fazer só mais um. Vou fazer esse aqui, ó. Y² menos 5y mais 6. Ah, esse aqui é fácil. Eu vou fazer o de cima também, eu já mudei de ideia. Y² menos 2y mais 1. Vou fazer os 4. O outro é f de y igual a y² menos 2y mais 1. Por que eu mudei de ideia? Porque esse aqui vai ser tangente, tá? Este aqui, como é que é o gráfico desta função aqui? Para a gente fazer a função de segundo grau, a gente encontra raízes. Só que esta aqui já é um quadrado perfeito, ó. Isso é y menos 1 elevado ao quadrado. Por que eu sei disso? Porque eu bati o olho, já vi que é, né? Isso aqui é um quadrado perfeito. Molezinha da gente enxergar isso. Como é que é o gráfico de um quadrado perfeito? O gráfico de um quadrado perfeito, ele toca apenas o seu eixo. Ele não atravessa o eixo. Então, como é que é o gráfico disso aqui? O gráfico disso aqui é assim, ó. Positivo aí, né? Porque a gente está com o y positivo. Então, e a raiz é y igual a 1. Então, é assim, ó. Ele faz isso aqui, o gráfico, ó. Esse é o gráfico de y² menos 2y mais 1, porque é um quadrado perfeito. O que acontece com a solução sua? Tá vendo que aqui ela está para cima, então ele cresce. Para cá ele está para cima também, ele cresce. Então esse equilíbrio aqui é o que? Ele é estável? Não. Porque de um lado ele é estável, do outro ele é instável. Então ele é semi-estável ou meta-estável, tá? Semi-estável. Ou meta-estável também é o nome que às vezes você vê. Tá bem? Semi é latim, meta é grego, mas eles são a mesma coisa, né? Eles significam a mesma coisa. Ele é mais ou menos, né? Ele é mais ou menos estável, tá? Ele é metade estável, metade não é estável. E finalmente o último aí, tá?
que é o que? É cadê? Y quadrado menos 5y mais 6. F de y igual a y quadrado menos 5y mais 6. Eu já encontrei as raízes dessa equação. São y igual a 2 e y igual a 3. Tá? Eu já fiz isso aí, já fizemos a conta. Então o que a gente faz para fazer o gráfico? A gente vem e localiza as duas raízes, ó, 2 e 3. Como eu quero só esboço, é suficiente eu fazer o meu gráfico da minha parábola, se é com a boca para baixo ou com a boca para cima, só isso. Nesse caso, a minha parábola tem boca para cima, porque o A aqui, ó, que multiplica o y quadrado vale 1, então o gráfico é assim, né? Tá certo? Encontrei as raízes, marco ela e pronto, acabou. O que acontece com a solução sua? Esse aqui é parecido com aquele anterior ali, né, que eu tinha feito. Ah, não, eu fiz o desenho no lugar errado. Me desculpe. Deixa eu selecionar aqui, copiar e levar para lá. Opa. Não selecionei bem, não. Pera aí, deixa eu selecionar de novo, então. Selecionar aqui, agora acho que vai. Pronto, agora foi. Vamos levar em outro lugar, que não era aqui, era na de baixo. Pronto. Opa. Não ficou bom ainda. Deixa eu colocar aqui. Uma hora certa, agora ficou bom. E esse aqui, ó, o gráfico é parecido com esse aqui, né? Então, ó, esse ponto é um ponto que a solução está atraindo e esse aqui está repelindo. Então, se você for fazer o desenho, vai ficar assim, né? Atrator. O 2 é atrator, como a gente já tinha visto. E o 3 é um repulsor. Tá certo? Bom, então vamos lá aplicar tudo que a gente aprendeu até agora em resolver, em compreender, entender as soluções, tá? O modelo populacional lá, né, que a gente tinha, tá? Então vou fazer o estudo qualitativo desse modelo aqui populacional que a gente tinha. Lembra do modelo populacional, o primeiro que a gente tinha? Que era aquele o quê? A variação da população, ela é o quê? Proporcional à população. dP/dt igual a K vezes P. Tá certo? Como é que é o gráfico desta expressão aqui? Vamos fazer o gráfico do nosso fluxo. O fluxo aqui é K vezes P. K vezes P. Tá certo? Então, se o K for positivo, como é que é o gráfico da função K vezes P? Então, aqui vai ser a função o F, né? Isso aqui eu vou chamar F de P e aqui P. Então, você está vendo que isso aqui é uma reta? Qual é a reta? De inclinação K, porque o coeficiente angular é isso aqui. Tá certo? Ela passa aonde? Ela passa exatamente na origem, porque lembra quando você tem uma reta assim, ó? F de x igual a x mais b? Então, a reta é assim, né? O B é esse ponto aqui, o A é a inclinação. Quando o B é zero, quer dizer que isso aqui não existe, então seria só isso aqui, tá certo? Então ela passa na origem, que é exatamente o que a gente tem aqui, tá bem? Então o que está acontecendo aqui com a nossa solução? O gráfico é assim, ó. Não vou fazer o desenho aqui para trás, porque não faz sentido a gente ter população negativa, né? Então olha lá, ó, o que acontece com a solução sua. Cadê o equilíbrio da sua equação? Só tem um. Esse é o único equilíbrio que a gente tem.
E ele é um equilíbrio o quê? Você está vendo que se você perturbou ele, a população só cresce. Então ele é um equilíbrio instável. Tá certo? A solução só cresce. Você fala, mas do lado de lá não tem, tá? Então quando só tem um lado para a gente analisar, ou é instável ou é estável, porque se ele tivesse apontando, entrando nele, seria estável. Apesar de eu não saber o que acontece para lá, é porque não tem para lá, tá? Então quando só tem um lado, aí fica mais fácil de você analisar. Se você só aponta, se sai é instável e se entra é estável. Quer dizer o que então? Quer dizer que se você dá uma população inicial qualquer diferente de zero, ela vai para mais infinito, tá? Então esse é o estudo qualitativo. Com predador. Vamos fazer o gráfico aí do nosso probleminha com predador? Como é que é o gráfico desse aqui, né? Lembra o que acontece com o predador? Então você tem lá uma, como eu falei da outra vez lá, você tem um predador comendo uma quantidade fixa de indivíduos, tá certo? É isso que está acontecendo aí. Qual é o equilíbrio aí para a minha população? O equilíbrio, tá? Se a gente fosse procurar o equilíbrio, isso aqui, o que a gente faz? A gente vai pegar, então, primeiro o equilíbrio, né? Eu vou pegar o Kp menos alfa igual a zero. Então o equilíbrio que a gente vai encontrar vai ser a população que satisfaz o equilíbrio, né? Porque o P que é incógnita. Então a gente vai encontrar o P que satisfaz isso aqui igual a zero, tá? Porque o K é um parâmetro dado, que é a taxa de crescimento da população. O alfa é um parâmetro dado também, que é a quantidade de indivíduos que é consumido pelo predador num período de tempo. E o P que vai ser a população. Então a gente vai resolver essa equação igualando a zero. Passo o alfa para lá, então P é igual a alfa sobre K. Então, o P igual a alfa sobre K é o equilíbrio. Como é que é o gráfico deste negocinho aí? O gráfico vai ser assim, ó. Aqui a gente vai fazer alguma hipótese, né? O K vai ser positivo, porque taxa de crescimento de população é natural, que a gente espera que seja positivo, tá certo? Uma quantidade positiva. Você fala, professor, e se o K for negativo, o que acontece? Quer dizer que a sua população é decrescente, né? Por exemplo, se o gráfico aqui eu fosse fazer o gráfico do f de P igual a Kp com K menor do que zero, o gráfico seria assim, ó. Tá certo? Então o que aconteceria aqui neste caso? A população sua seria decrescente, tá certo? Então ela tenderia a zero, tá? E aí o equilíbrio seria um equilíbrio estável. É claro que para isso acontecer, você teria que colocar uma população inicial positiva. Faz sentido a gente ter modelo assim? Até faz. Qual tipo de modelo que a gente pode ter isso aqui? Por exemplo, imagine que você coloca um inseticida para matar uma população de formiga. Coloca o veneno. Isso faz sentido. Você tem um modelo, pode ter um modelo assim. Que você quer que extermine a população. Aí o K seria negativo, ou seja, não seria o crescimento da população proporcional à população, mas sim o decrescimento da população proporcional à população. Então o sinal do K faz sentido, né? Aqui eu tinha colocado já o K maior do que zero para poder fazer o desenho, ó, que eu coloquei K maior do que zero. Mas K menor do que zero faz sentido? Também faz. E aqui agora seria um equilíbrio estável, tá certo? Mas aqui com o predador, eu vou colocar o K positivo. Faz sentido o K ser negativo com o predador? Também faz. Imagine que você tem uma população de formiga, você tem um tamanduá que está comendo a formiga, e você ainda põe veneno lá para matar a formiga lá, para você ver. Ó. Você está tendo um K negativo. Só que o seu P inicial, né, a população inicial não pode ser zero, né? Para você tem que colocar uma população inicial, por exemplo, aqui, né? Nesse caso aqui que você colocou veneno, seria uma população inicial grande, né? Relativamente grande, um P aqui, a população decresceria até chegar a zero. Aqui também, tá? Se o K fosse negativo. Mas aqui no exemplo que eu vou colocar no desenho, eu vou colocar K maior do que zero e o alfa maior do que zero. Quer dizer o seguinte, que a população está crescendo
e o predador também está comendo. O alfa maior que zero quer dizer que a quantidade de indivíduos que está sendo comido é positivo. Agora, o alfa negativo não faz sentido nenhum. Como é que o predador pode colocar indivíduos na sua no ambiente? Não dá, tá? Porque o predador ele tira, né? Então a gente supõe que o alfa é maior que zero, é positivo. Então como é que é o gráfico desse negócio aqui? Então o gráfico de QP menos alfa ele vai ser assim, ó. Ele vai ser assim. Esse é o gráfico. Então aqui é exatamente o ponto de equilíbrio que a gente marcou, que é alfa K, e aqui é menos alfa, tá certo? Esse é o gráfico. Vamos ver o que acontece aí com a minha situação de população. Então, se eu estou com valores menores do que alfa K, o que acontece com a minha população? Você está vendo que há um consumo maior de população do que o predador está comendo mais indivíduos do que a capacidade dos indivíduos se reproduzirem, tá? Então o que está acontecendo aqui, ó, tá diminuindo. Então isso aqui tende aonde? A zero. Então o zero aqui é um equilíbrio estável. Então tenderia à extinção da população, né, nessa análise. E um valor aqui um pouquinho maior do que alfa K, né? O que aconteceria? Você venceria o poder de extinção do predador e ainda assim a população cresceria, tá certo? Então se tivesse um predador que estivesse consumindo uma quantidade aí e ainda você mantivesse a taxa de crescimento em K aí, né? Então a partir de uma certa quantidade de indivíduo você consegue vencer essa predação e ainda assim você consegue crescer, tá certo? Então a análise qualitativa é essa, né? Então isso aqui é um ponto de equilíbrio instável. Então veja, ó, o ponto de equilíbrio instável, dependendo da situação, ele tem uma interpretação boa, né? Você pode, esse ponto aqui seria o quê? Seria o limiar para o qual você venceria a capacidade da população não entrar em extinção, tá? Então o alfa K, né? Seria o equilíbrio. Então vou colocar a análise aí, ó. Então para P entre alfa K e zero, a população entra em extinção. Tá certo? Aqui é um P0, né, que é o dado inicial. Para P0 maior do que alfa K, a população cresce, tá? Vence a extinção. Modelo logístico, né? Então, ó, a gente viu dois tipos de modelos populacionais e a gente pode o quê? Melhorar os modelos adicionando o que a gente chama de modelo logístico. O que é o modelo logístico? Lembra que no modelo populacional a gente tinha colocado o dp/dt é igual a K vezes P? Aqui era o K. Quer dizer o quê? Quer dizer que a taxa de crescimento da população ela é constante independente da população. Se você tem um indivíduo, 10 indivíduos, 500 indivíduos, 50 milhões de indivíduos, a taxa é constante. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Por exemplo, quando você tem uma população que tem poucos indivíduos, tá? A taxa de crescimento ela é mais rápido. Não quer dizer que os indivíduos são mais, mas a taxa, ou seja, como os indivíduos se reproduzem, ela é uma taxa mais rápida, tá? Um exemplo, bactérias, né? Você pega, por exemplo, bactérias numa temperatura ótima, aí não vamos pensar na temperatura, imagina que a temperatura é constante, uma temperatura de 40 graus, então você coloca lá a bactéria dentro de uma lâmina para crescer. Inicialmente ela cresce rapidão, tá? Mas de acordo com que ela vai crescendo, a taxa com que ela cresce vai diminuindo, ou seja, a velocidade de crescimento diminui. Se ela dobra a cada 1 segundo, com o tempo ela vai dobrar a cada 10 segundos, depois vai dobrar a quantidade de população, né?
vai dobrar a cada hora e assim sucessivamente. Por que isso acontece? Porque quando tem muito indivíduo, há uma competição por alimento, há uma competição por espaço, tá? Existe essa competição natural. E para a população de pessoas também, isso é verdade, tá? Qualquer comunidade, a taxa de crescimento depende da população. Então, o que se faz? Você propõe um modelo logístico no qual, ao invés da sua taxa ser constante, ela vai ser uma função da população. Você está vendo o que foi modificado aí? Foi modificado isso aqui. Ao invés da gente colocar o K, a gente coloca um HP. Esse HP aqui, ele é uma função da população, tá certo? Que diz como a população cresce em função da população. Um primeiro modelo logístico foi proposto assim, ó, onde o HP é um R menos A vezes P. Quer dizer o quê? Quer dizer, vou fazer uma análise rapidinha desse HP aí, ó. Vamos fazer uma análise dele, bem rapidinho. Imagine inicialmente que o P é igual a zero, olha. Então, o H de zero é o quê? Coloca o P igual a zero, você tem que o seu R menos, no lugar do P você coloca zero, então vai ficar 0 vezes A, né? Que vai dar R. Então, quando o P é igual a zero, ou seja, ou próximo de zero, né? Porque zero não faz muito sentido, mas próximo de zero, ou seja, quase zero, então lá no limite a gente está colocando zero, o seu H de zero, ou seja, a taxa com que a população cresce, é um valor R. Enquanto o seu P vai crescendo, coloca um P um pouco maior, o que acontece? A taxa sua de crescimento vai ficar o quê? R menos AP. Então, se o P é grande, o seu A é positivo, a sua taxa de crescimento vai começando a fazer o quê? Ela vai diminuindo. O valor ainda é positivo e vai diminuindo, até chegar a um limiar. Qual é o limiar? Se você colocar P aqui exatamente igual a quanto que dá que eu colocar R sobre A, coloca o P igual a R sobre A. Imagine que você tem uma população R dividido por A, então vai ficar R menos A, R sobre A, cancela, cancela, que vai dar o quê? A taxa de crescimento sua seria 0. Então, quando você chega num limiar, quando a população fica igual a R sobre A, tá certo? Isso aí são constantes que dependem do ambiente, depende do tipo de população, da quantidade de comida que você tem, do espaço, etc, etc. Então esse RA ele vai depender de uma série de fatores no ambiente, tá? Mas quando você chega a uma população R sobre A, o que acontece? A taxa de população sua fica 0. A população sua ela não cresce mais. Tá certo? Para de crescer. É claro, professor, mas o que acontece, por exemplo, se o R ficar, se a população ficar porventura maior que o R sobre A? O que acontece, por exemplo, se ficar maior que o R sobre A? Vamos supor que fique 2R sobre A, que é maior que R sobre A. O que vai acontecer nesse caso? Vai ficar assim, ó, R menos, aqui vai ficar 2R sobre A, né? Então vai ficar 2R sobre A, cancela A com A, vai ficar menos R, está vendo? Então a taxa de crescimento sua vai ficar negativa, tá? Então a população ótima vai ficar a população R sobre A, onde a taxa de crescimento, se você tiver um valor um pouquinho maior que R sobre A população sua vai tender a decrescer, e a população decresce mesmo, né? Porque indivíduos morrem. Então a população sua vai tender a decrescer, e quando a população sua começar a diminuir, às vezes por morte, né? Pode acontecer de ter muita morte, as bactérias lá, sei lá, as bactérias morrem porque cai algum veneno ali, né? Alguma coisa, então elas decrescem, mas depois elas tendem a voltar de novo, tá? Então, nessa situação aqui, né? Nesse modelo logístico aqui, a gente introduz uma população ótima. Qual é a população ótima? A população ótima é aquela que anula a taxa de crescimento, tá certo?
Então, neste caso, a população ótima para a gente seria a população P igual a R sobre A. Essa seria a população ótima. Olha. População ótima. Então, o modelo foi concebido nesse sentido, que tenha a taxa de crescimento, ela seja positiva para valores pequenos de população, ela vai até um valor ótimo que é R sobre A, e a partir do R sobre A, a população começa a decrescer. Tá certo? O H foi pensado assim. Bom, então jogando o valor de H aqui no nosso modelo, tá? Colocando este H aqui, que é o modelo logístico pensado aí no finalzinho do século 1800, no século XIX, finalzinho do século XIX, início do século XX, tá certo? Esse modelo logístico, primeiro modelo logístico crescimento populacional, fica assim, tá certo? Aqui ele é reescrito, ele é só reescrito numa outra forma aí, tá? Não quer dizer que seja diferente. O que foi feito aqui? Colocou o R em evidência, tá certo? E aí então ficou escrito o quê? Quando você coloca um R em evidência, aqui fica 1, né? Porque aqui era R, ficou em evidência. E aqui não tinha R, então AP. Quando você tira um R em evidência, o R passa dividindo, né? Então ficou A sobre R, P. Se você multiplicar o R, você recupera o que você tem, né? R vezes 1 dá R. E A sobre R, quando você multiplica por R, dá A, é o que você tinha aqui. O P eu não fiz nada, tá? Bom, então agora a gente tem este aqui, o modelo logístico. Vamos estudar os equilíbrios aí que a gente tem para fazer a nossa análise. Então o que a gente faz? Então, para a gente encontrar os equilíbrios, a gente pega o fluxo, né? Esse é o fluxo, igual a zero. Quais são os equilíbrios que a gente espera ter? Seria a população igual a zero, que era o equilíbrio que a gente já tinha inicialmente do modelo inicial, e aquela população ótima que eu falei que a gente criou através do modelo logístico. Então eu espero ter esses dois tipos de equilíbrio. População zero, porque se não tiver indivíduo nenhum, a população não sai do lugar. E a população ótima, que é a população que introduz aquela situação no qual a gente tende à população da nossa comunidade ali. Então vamos ver o que acontece? Então quando a gente iguala a zero, né, o R é diferente de zero, então vai ficar 1 menos ARP vezes P igual a zero. Como esse produto é igual a zero, a gente tem duas soluções. Quais são as duas soluções? Ou P igual a zero, ou 1 menos ARP igual a zero. Então eu tenho isso ou isso. A primeira já dá P igual a zero. Então é aquela que eu esperava, população igual a zero. A segunda vai dar P igual a R sobre A. Tá certo? Se a gente for fazer o gráfico deste probleminha aqui agora, vamos fazer o gráfico. Como é que seria o gráfico? Isso aqui vai dar uma equação de que tipo? Vamos fazer o gráfico dela? Tá? Então vai ficar o quê? Vai ficar P menos A sobre R, P ao quadrado, não é isso? Quando você expande esse aqui, vai dar a equação do segundo grau aqui? Vai, né? Lembra como é que a gente fez a equação do segundo grau? Como é que a gente fez? A gente localiza as raízes são exatamente os pontos de equilíbrio e coloca a concavidade dela, tá certo? A concavidade dela vai acompanhar o sinal da maior potência aqui, que é o P quadrado, né? Então a boca da minha parábola vai ser para baixo. Então o que eu faço? Eu marco os dois equilíbrios, P igual a zero e P igual a R sobre A, que são os equilíbrios, e faço a parábola minha aqui com a boca para baixo. Tá vendo aí, ó? Parábolazinha com a boquinha para baixo. Tá certo? E a gente faz o quê? Faz o que a gente aprendeu ali hoje, né? Indicando as direções de crescimento ou decrescimento. Então, ó, tá vendo o que está acontecendo aqui? Então aqui está um atrator, né? Por quê? A solução para cá ela cresce, que o fluxo é positivo, e a solução para lá, o fluxo está para baixo, né? Então ela decresce, tá vendo?
Então aqui é um equilíbrio estável. Quer dizer o quê? Que a população está tendendo a R sobre A, tá certo? Então, esse aqui então é para que eu colocar, né? Então, ó, a população tende a R sobre A. É um equilíbrio estável. Vamos ver o que eu pedi para fazer aí. Ah, pedi para a gente resolver. Vamos resolver aí o sistema, a equação? Vamos lá? Então, vamos resolver o problema de valor inicial. Como é que a gente resolve essa equação aqui de valor inicial? A gente vai usar separação de variáveis, tá bem? Então vamos lá, usar a separação de variáveis. Então primeiro a gente acha a solução geral, depois a gente usa a condição inicial, tá bom? Esse aqui é o PVI, problema de valor inicial que a gente está resolvendo. Então vai ficar dp dt igual a R, 1 menos A RP P. Faço o que? Passo isso dividindo, tá? Porque tem P aqui, né? E passo o dt para o lado de lá. Lembra que separação de variável? Então, ó, aplicando separação de variáveis, a gente escreve assim, ó, dp. Então, eu vou passar 1 menos ARP vezes P, e o dt eu passo para o lado de lá, então fica RDT, tá vendo? Olha que legal ficou. Separei de um lado P e do outro lado dt. Passo a integral desse lado e passo a integral desse lado, tá? A integral do lado direito é moleza da gente fazer. A integral de dt vai dar o quê? Vai dar t. Mais constante aqui, tá? Vou colocar uma constante já. Quando eu fizer essa integral aqui, eu não coloco constante, ó. Essa aqui eu não coloco constante. E essa integral, como é que a gente faz, hein? Essa integral aqui, terei que aplicar frações parciais, tá certo? Mas eu vou aplicar frações parciais? Não, agora a gente vai usar a tabelinha de integral que eu mandei para vocês. Vamos lá olhar a tabela de integral? Faz favor de abrir a tabela de integral aí. Para quem todo mundo recebeu, vamos abrir a tabela integral e olha para a tabela integral de vocês, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui com a minha. Eu vou parar aqui de projetar. Vou abrir. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente faz para usar a tabela de integral. Ó, a integral que a gente quer resolver é essa aqui. Integral. Vocês estão vendo aí? dp 1 menos, eu acho que é A sobre RP vezes P, tá bem? Essa é a integral que a gente quer fazer para resolver. Como é que a gente usa a tabela de integral? A gente vai procurar na nossa tabela de integral uma integral que se encaixa nesse formato aqui, dp 1 menos a RPP, tá certo? É claro que quando você vai utilizar a tabela de integral, ela não vai apresentar, primeiro a letra não vai ser P, vai ser X, então você vai ter que procurar dx 1 menos ARX, X. Bom, uma coisa que aparece aqui, né, quando a gente vai resolver a nossa, vai utilizar a tabela de integral, ela não aparece explicitamente do jeito que está aqui, ela aparece de uma forma mais genérica, tá? Você está vendo que aqui você tem o quê? Isso aqui é um polinômio do primeiro grau, isso aqui é um polinômio do primeiro grau também. Então, muito provavelmente vai aparecer para vocês o quê? A técnica para resolver, ou tabela para resolver isso aqui, ó. dx, um coeficiente a mais bx vezes x. Isso pode aparecer na tabela de integral, ou um polinômio do primeiro grau vezes um polinômio do primeiro grau mais geral, ou seja, dx a mais bx vezes cx mais d. Aí o que a gente faz?
a gente mapeia este ou neste aqui, dependendo do que a gente vai achar. Porque qualquer um dos dois funciona para a gente. Aqui, este primeiro aqui, ele está mais fácil de utilizar em relação a esse aqui. Por quê? Porque aqui já tem um x sozinho. Então aqui a gente vai mapear, né? Então, nesse caso, o meu A valeria 1 e o meu B valeria menos AR. Tá certo? Menos A dividido por R. Se fosse a segunda forma que a gente vai achar, a gente mapeia também. Então, o meu A vale 1, o meu B vale menos A dividido por R. No caso, a segunda equação, o meu C valeria 1, o meu D valeria 0, tá? Então, vamos procurar se a gente acha isso aí na nossa tabela de integral. Tá? A gente vai olhando aí, né? Então, aqui seria aquelas integrais, né? A1, A2 são aquelas integrais mais fáceis que a gente está acostumado a fazer, tá certo? Aqui já começa a aparecer potência embaixo. Opa, aqui uma aqui, ó, que já serve pra gente. Tá vendo a 14 aqui, ó? A 14 já serve pra gente, olha lá. Já serve, já tá boa pra gente aí a 14, né? Vamos fazer o mapeamento que a gente tem ali, ó. Então o que a gente tem é essa aqui, né? Integral, vou selecionar ela e vamos levar lá. Vou selecionar, edit, e vou levar lá, tá bem? Edit, tá aqui. Tá vendo? Então, olhando para a nossa tabela de integral, é claro que aqui é P, né? Ali é X. Então, quem é o nosso A aqui? O nosso A está valendo exatamente menos A sobre R. Tá certo? Porque a gente faz o mapeamento, né? Então, o nosso A aqui vai valer menos A sobre R. E o nosso B é 1, né? Só fazer o mapeamento aí, você vai enxergar isso. Então, quanto que vai dar essa integral aqui, olhando para a tabela de integral? O log é ln, tá? Aí ele está escrito log, mas é ln. Então, vai ficar o quê? 1 sobre b, então vai ficar 1 dividido por 1, vezes ln de quem? Em cima é x, embaixo, vai ficar x mais b, ou seja, 1 menos AR P. Não é x, é P, tá? Então ficaria assim, né? Então a integral ficaria 1 dividido por 1, que é 1. A gente não coloca, ou seja, ln de P 1 menos ARP. Pronto. Olha lá, pronto. Preciso fazer aplicar frações parciais para poder resolver a integral? Não, vem aqui na tabela de integral, olho, faço o mapeamento e jogo lá na integral, tá? Ó, ganhei tempo, né? Muito tempo. Porque se fosse aplicar frações parciais, é doloroso aplicar frações parciais, tá? Então, eu não gosto de perder tempo resolvendo integral, eu gosto muito mais de analisar a IDO. Então você vê que se eu fosse fazer do curso normal, já estaria em função de eu estaria já resolvendo aquelas IDOs de primeiro grau, mas eu perderia toda essa parte inicial que eu acho importante de fazer análise qualitativa da solução, porque muitas vezes a gente não quer resolver, né? A gente quer analisar o comportamento da solução. Então vamos lá jogar lá na nossa solução, tá? Eu parei aqui, vou projetar outra tela da nossa soluçãozinha aí. Não, é a mesma. Só a única coisa que eu vou fazer, eu vou alguém copia aí, porque depois eu vou abrir a outra, deu ln de p 1 menos ARP. Então, se eu esquecer, vocês me passam aí, tá?
Então, a integral, né? Vai dar o que então? Vai ficar ln de p menos ARP. Se não for isso, vocês reclamam aí. Tá certo? Ficou assim a minha solução. O que a gente faz? Igual a gente tá fazendo toda vez, tá? Aqui eu não quero achar ln de p, eu quero achar p. Então o que eu faço? Eu uso aquela identidade, né? Então, ou seja, eu uso que e elevado a ln de a é a, né? Tá? Então eu elevo o e dos dois lados a cada um desses fatores aqui. Então vai ficar o quê? Então, ó, encontrando P. Então vai ficar o quê? Ó? E elevado a ln de P sobre 1 menos ARP igual a E elevado a RT mais constante. E a gente vai escrever isso aqui como, lembra? Então esse cancela com esse, então vai ficar P sobre 1 menos ARP e aqui constante ERT. Tá certo? A gente pode isolar o P aqui agora, né? O que eu faço? Eu passo isso tudo multiplicando para lá. Então vai ficar P igual a constante RT vezes 1 menos ARP, tá? Então eu quero isolar P. Deixa eu colocar uma folhinha a mais. Então vou isolar P aqui, né? Então o que eu faço? Ó, eu distribuo o P aqui com todo mundo. Então vai ficar o quê? Vai ficar CERT, então esse vezes esse, menos CARERTP. Correto? Agora eu passo o C para o lado esquerdo, né? C não, esse tudo aqui eu passo para o lado esquerdo. Então vai ficar P menos, mais, né? CARERT, P igual a CERT. Finalmente eu tiro o P em evidência, então P vai ficar 1 mais CARERT igual a CERT. Passo isso tudo dividindo, portanto P vai ficar CERT dividido por 1 mais constante ARERT. Opa! Tá bem? Vamos encontrar quanto que é o valor do nosso C? Como é que a gente faz para encontrar o valor da constante? Ó, essa aqui é a solução geral da minha equação. Se eu não errei na conta, essa é a solução geral da minha equação. Tá certo? Mas vamos encontrar o valor do C? Como é que a gente faz para encontrar o valor do C? A gente utiliza o valor inicial aqui, tá certo? Ou seja, quando t é igual a 0, p é igual a 0, que é a população inicial. Tá? Então, aqui é a solução geral. Então, acredite, ó, usando a tabela de integral, você economizou bastante tempo aí, tá? Se você fosse fazer a integral na mão, ia dar trabalho. Mas eu já digo, faz usando a tabela de integral, tá? Não tente fazer na mão, aplicando técnica de integração, não. Só quando for muito simples. Agora, para encontrar C, que é a constante, né, da integração, a gente usa o quê? Usamos a condição inicial. E qual que é a condição inicial? Que o P0 é igual a P de 0, tá? Ou seja, a população inicial a gente chamou ela P de 0. Você pode colocar onde? Por exemplo, vamos colocar aqui já, né? Então vai ficar o quê? Então o P0 é igual ao quê? C e elevado a 0, 1 mais C. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui não. Dá para resolver aqui? Dá para fazer aqui. Mas vamos colocar aqui, ó. Vai ficar mais fácil de eu achar. Vai dar menos conta.
porque aqui o C já está direto, aí para você ver. Se eu colocar t igual a 0 aqui, já vou descobrir que o C é isso aqui, né? Então, para que eu fazer a conta de novo, tá? Então, vamos lá levar isso aqui. Dá para fazer nas duas, mas aqui já vai sair mais rápido, né? Então, condição inicial. Então, usando, né? Usando. Então, ó, se eu colocar t igual a 0 aqui, vai ficar o quê? Ó? Vai ficar P0 igual a 1 menos AR P0 igual a C E elevado a 0. E elevado a 0 é 1, né? Portanto, C igual a quê? P0, 1 menos AR P0. Então, esse é o valor do C, da minha constante. Então, o que vai acontecer com a minha solução? Então o P, né? O P, que é a população, vai ficar igual ao quê? É C ERT dividido por 1 mais C ARERT. Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar P0, 1 menos AR P0. Estou colocando no lugar do C ele, né? ERT. Isso tudo dividido por 1 mais P0 dividido por 1 menos AR P0 vezes AR ERT. Fica grande? Fica, mas essa aqui é a solução da minha equação. Um detalhe importante é o seguinte: o que acontece quando o t vai para o infinito? Para onde essa população tende? Como é que a gente descobre isso, para onde que a população tende, tá? A gente já sabe para onde que ela vai. Lembra que eu espero, olha como a análise qualitativa ela já vai me encurtar um monte de coisa. A análise qualitativa vai me dizer que a população minha vai tender a dividido por R. Vamos verificar se é isso mesmo. Desculpe, R sobre A, não é A dividido por R, é R sobre A, né? Vamos verificar se é isso mesmo que vai acontecer com a população, se ela está tendendo aquele valor de equilíbrio lá que a gente espera que aconteça. Então, ó, só um detalhe, né? Vamos fazer essa análise. Então, note que quando t vai para o infinito, o que vai acontecer? Limite quando t vai para o infinito de quem? De P. Então, vem aqui, passo o limite do t indo para o infinito. Dessa coisa cabulosa aqui, tá? Só que eu posso passar aqui já, tá? Tá usando. Então é C, E, R, T. E aqui vai ficar 1 mais C, A, R, E, R, T. Quanto que dá esse limite aqui? Você fala, professor, para eu poder achar o limite aí, tá dando o quê? Tá dando infinito sobre infinito. Eu posso usar, por exemplo, o L'Hopital, né? Por que está dando infinito sobre infinito? Porque exponencial vai para o infinito. Exponencial aqui vai para o infinito, então eu uso o L'Hopital. Como é que é L'Hopital? Eu pego a derivada do de cima em relação à variável t. Então vai ficar o quê? Se você deriva e elevado a rt em relação a t, vai ficar limite quando t vai infinito, a gente não tira ainda, né? Vai ficar c r e rt. E embaixo, quanto que vai dar a derivada? Vai dar derivada do ERT também, né? Um vai sumir, né? Não vai ter derivada, então vai ficar C, AR, são constantes, R e RT. Tá vendo que vai ficar fácil aqui, ó? Esse com esse cancela, cancela C. O limite da constante, porque agora ficou o limite, quando o t vai para o infinito, aqui vai ficar 1 dividido por A sobre R. O limite da constante é a própria constante, então vai ficar 1 dividido por AR, ou seja, R sobre A.
Deu o que você esperava? Perfeitamente, tá? Deu exatamente o que eu esperava, que era o quê? A população tendendo à população de equilíbrio. Então, ó, no limite, tá? Então, quando t vai para o infinito, a população tende à população de equilíbrio. Ou seja, você não precisou resolver a equação para chegar nessa solução aí. Bom, uma outra situação é quando a gente tem crescimento com limiar. O que é o crescimento com limiar? O crescimento com limiar é aquela situação no qual você pode ter, como é que se fala? A população ela só começa a crescer efetivamente quando ele vence um limiar, tá certo? Antes de um certo valor, como acontecia naquele caso em que a gente tinha predador, lembra? Predador, se você não vence aquele equilíbrio, os predadores vão matando a população de modo que ela tende à extinção. No crescimento com limiar é a mesma coisa. Você faz o quê? Você tem uma população que ela tende a crescer, tá certo? Só a partir de um certo valor. O que foi feito para modelar essa situação do crescimento com o limiar? Ou seja, que você tem que vencer uma quantidade inicial de população para você conseguir fazer com que a população cresça. Basta você pegar e inverter o sinal do H, tá? O crescimento logístico que a gente tinha aí no modelo anterior era assim, ó. Era este aqui. O H meu era este aqui que eu vou circular em vermelho. Este era o H, que era a taxa de crescimento da população. No crescimento com limiar, o que é feito? Você troca o sinal, você coloca um sinal negativo aqui, tá na frente. Isso que você está fazendo. O que quer dizer? Quer dizer que inicialmente, com valores pequenos de população, a população, ao invés de crescer, ela decresce. Tá certo? Ela só vai passar a crescer mesmo quando você romper o limiar. Tá certo? Então, esse sinal negativo, o que acontece? Os equilíbrios não mudam, são os mesmos, tá certo? Os mesmos equilíbrios que a gente tinha, que era P igual a zero e R sobre A. A única coisa que vai mudar, isso faz todo sentido, vai ser a parábola nossa, tá certo? Porque essa parábola agora, se você for abrir o fluxo seu aqui, ela vai ficar aqui, ela vai ficar assim. Ele vai ficar menos R, né? Então, menos R, 1 menos A sobre RP, vezes P. Então, aqui vai ficar como é que é? Menos RP, então menos RP, e aqui menos com menos vai ficar mais AP ao quadrado. Vai ficar assim. Então, a nossa parábola agora, ela não é com a boca para baixo mais, ela é com a boca para cima, tá certo? Então, eu venho o quê? Para fazer o estudo, eu marco os equilíbrios aí, tá? Então, o primeiro equilíbrio P igual a zero e P igual a RA. São os mesmos equilíbrios que eu tinha anteriormente, só que a minha parábola, ao invés de ser com a boca para baixo, é com a boca para cima, tá certo? O que estão acontecendo com os equilíbrios? Ó, o P igual a zero vira um equilíbrio estável agora, ó, estável, e esse é instável. Quer dizer o quê? Quer dizer que se você pega uma população aqui, ó, menor que a R sobre A população ela vai decrescer até chegar à extinção. Se você pega uma população maior do que RA, aí ela vai crescer indefinidamente. Tá certo? O que acontece com o campo de direções? Olha, aqui está o equilíbrio. Aqui é o outro equilíbrio. Ó. Tem dois equilíbrios aí.
P igual a zero, que é a população zero, e P igual a R sobre A. O que acontece? O P igual a zero é um atrator, ou seja, se você está com a população um pouquinho maior do P, P igual a zero, ela tende a zero, ou seja, ela tende à extinção. Se você rompe o limiar, a população tende a crescer. Tá certo? Então, o P igual a zero eu coloquei semi-estável aqui, mas o correto é colocar estável, tá? É estável, porque ela está atraindo, porque de um lado ela nem chega, né? Não chega, então não tem o que fazer de semi-estável. E do outro e no outro ponto ele é instável, tá? E aí tem essa análise que eu acabei de fazer. A gente pode resolver a equação. Você está vendo o que mudou aqui na equação? Só o sinal. Então, quando a gente vai resolver, vai ficar assim a solução. Ó, vou colocar para vocês a solução. Ela vai ficar assim. Vai ficar dp dt. Vamos resolver essa aí, depois eu termino a aula, tá? Menos R, 1 menos A RPP. Agora eu vou fazer o quê? Vou usar a mesma coisa, né? Vou passar o P dividindo. Vai ficar 1 menos ARP. P igual a menos RDT. Tá bem? Aí eu integro dos dois lados. Você tá vendo que tá dando a mesma coisa? A única diferença foi do lado direito. Tá certo? Então, qual vai ser a solução dessa equação? Vai ser exatamente igual a gente tinha, só o sinal de menos vai aparecer no T, tá? Então, note que a solução é igual à anterior. Apenas mudando o sinal de T. Então, o que vai dar como solução aí? A gente vai ter que P dividido por 1 menos A. Deixa eu colocar lá. Deixa eu colar lá da solução. Ela ficou assim, né? Então, deu isso aqui. Vou pegar a primeira colinha. Opa. Então, ficou assim a solução. Cadê? Ficou assim. O que vai ser diferente? Aqui, ao invés de ser mais, vai ser menos. Tá certo? E a solução final... Vamos colar ela também? Vou pegar ela colada ali. Precisa ter trabalho de fazer? Não, é só copiar. Essa aqui, né, grandona aqui. Vamos lá. Vou colar ali. O que ficou diferente? Aqui ficou menos, 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 menos. Bom, vamos lá ver o que acontece aí nessa situação. Quando o t vai para mais infinito, quando a gente toma o limite do t indo para mais infinito, o que acontece com o exponencial? O exponencial ele tende a zero, tá certo? O exponencial ele vai tender a zero. Então, qual a situação que a gente tem aí no nosso problema aí? Então, então, ó, só para lembrando, ó, limite quando t vai para o infinito, e elevado a menos rt vai tender a onde? Ele tende a zero, tá certo? Então, o que acontece se você tomar o limite do t indo para mais infinito aqui? O que vai acontecer com a sua população? A sua população ela vai tender ao equilíbrio estável, né? Qual é o equilíbrio estável? O equilíbrio estável ele é t
igual a zero, que é exatamente o que a gente tem, tá certo? Agora, o que acontece se a gente pegar, isso aqui seria para a população P, né? Então se eu tivesse o P0 menor do que 1, como é? P0 menor do que... tá a análise aqui. Menor do que R sobre A. Então, se o P0 for menor do que R sobre A, o que acontece com a sua população? R sobre A população P vai a zero. E o que acontece se a população inicial sua for maior? Então, se a população P0 for maior do que R sobre A. O que acontece nesse caso aqui? Pela análise que a gente fez, quando a população P é maior do que o R sobre A, o que acontece com a minha população? Ela tende a mais infinito, tá certo? Bom, como é que a gente analisa esse fato aí na população tendendo a mais infinito se o P for maior que R sobre A? A gente tem que olhar aqui, né? Nessa equação aqui. Para isso acontecer, o que teria que acontecer? Esse exponencial aqui teria que ir para mais infinito, tá certo? Bom, mas eles são iguais, né? Eles só tenderiam a um certo valor. Não sei. Acho que a análise aqui não vai servir para o caso do equilíbrio instável, tá? Que era o outro equilíbrio que a gente tinha com o P0. Então, se o P0 for maior do que um determinado valor, né, que é o limiar, a solução tende a mais infinito, como a análise a gente tinha feito, a análise qualitativa, né? Então, a análise qualitativa, inclusive, ela é mais fácil e mais rápido da gente fazer análise para a gente compreender a solução. Bom,